Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Por causa das palavras da vida eterna, Jesus Cristo veio nos entregar, é que nós aqui nos reunimos e realizamos esse culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro vem de Deus, o Criador do céu e da terra. Vamos dar cuidado com o assento, vamos cantar o hino Deus está presente. As estrofes 1 e 4, que será projetada aqui. Você aí da sua casa, que também está nos acompanhando, seja bem-vindo. Una-se em oração conosco, compartilhe também para que a palavra chegue a outras pessoas. Abençoado culto a todos vocês. Se você tiver um pedido de oração, pode anotar, que depois da pregação faremos a oração em favor da comunidade e poderemos incluir o seu pedido. Um bom culto a todos. Deus está presente. Convido a inclinarmos a cabeça para agora termos um momento de oração. Misericordioso Deus, silenciamos na Tua presença porque queremos Te ouvir. Agradecemos que Tu vens ao nosso encontro com a Tua palavra e com o Teu sacramento. Agradecemos pela Tua ceia, onde Tu nos serve Teu corpo e Teu sangue, e fortalece a comunhão contigo, para que a nossa fé e esperança sejam renovados. Dá-nos, Senhor, uma esperança que não morre, uma esperança que nos mova a fazer o bem e a transformar o meio de vida onde nos encontramos. Socorre-nos, Senhor, em meio a tantas aflições, tantos medos. Não deixe, Senhor, que as ameaças do mundo façam com que percamos a esperança de dias melhores. Socorre-nos com Teu Santo Espírito, nesta hora que vamos ouvir a Tua palavra, e nos dê uma nova perspectiva para vivermos a partir da Tua esperança. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje do profeta Jeremias, no capítulo 17. Podem abrir a sua Bíblia, na página 669.
Jeremias, capítulo 17, os versículos 5 até 10. Jeremias 17, 5 a 10, página 669. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano seguinte não se perturba, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Uma palavra que nos compara a pessoas de esperança com pessoas sem esperança. Pessoas que confiam no Senhor e têm o Senhor como a esperança da sua vida, e pessoas que não têm. Vale a pena meditar no que diz aqui o profeta Jeremias. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Cantemos aleluia. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quem puder, convido a colocar-se em pé. Juntos assim, reafirmamos a nossa esperança e a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Firmados nesta fé, convido a comunidade a cantar o hino Louvor Rendamos, número 274, que será projetado aqui. Convido a comunidade a tomar assento.
Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico indicado para hoje, 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20, a página 188 do Novo Testamento. Página 188 do Novo Testamento. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20. Assim nos diz, então, o texto do apóstolo Paulo: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então, esse é o texto do apóstolo Paulo, indicado pela nossa igreja para esse domingo ainda, onde estamos na Epifania, na revelação do nosso Senhor. Eu quero trabalhar a partir desse texto aqui sobre esperança. Esperança. Se a gente olhar aqui, tem muito assunto. A gente podia falar da ressurreição, que ele repete muitas vezes, podíamos falar da pregação, podíamos falar daquilo que estava acontecendo lá na comunidade. Mas tendo em vista que estamos ainda no início do ano, e talvez o que a gente mais precisa nessa vida e também para esse ano é esperança. E a gente, na verdade, fala muito pouco sobre esperança. É isso que eu quero enfocar, então, aqui nesse texto bíblico do apóstolo Paulo. Vamos tentar entender um pouquinho a lógica de Paulo. Paulo, para ele, a esperança que uma pessoa tem é que move a sua vida hoje. Se fôssemos resumir o pensamento dele e também o pensamento do Novo Testamento, a gente poderia dizer a frase: a esperança é que nos move. Ou seja, aquilo que eu espero lá na frente é que vai fazer eu me mover e viver do jeito que eu vivo nos dias de hoje. E se a gente olhar bem na nossa vida corriqueira, cotidiana, a gente vai ver que é assim mesmo. Uma pessoa que não tem esperança, ela não sai nem da cama. A primeira coisa que uma pessoa perde quando ela entra em depressão é a esperança. Os sonhos, o visualizar um horizonte. Notem que, por exemplo, se uma pessoa, um jovem, geralmente tem que fazer um concurso, uma prova para entrar num trabalho, alguma coisa assim. Se ele tem essa perspectiva, esse sonho, essa esperança, de passar, de realmente chegar lá, o que ele vai fazer? Ele vai para a balada? Não, né? Ele vai se trancar no quarto, no mínimo, tomar uma térmica de café por hora, quem sabe, E vai estudar. Aquilo que a gente espera, aquilo nos move hoje. Conversando com o pai nesta semana, ele estava feliz da vida porque a filha, então, agora se formou e começou a trabalhar. Esse é um dos sonhos dos pais,
os filhos se formarem e já estar no mercado de trabalho colocados. E aí interessante, ele disse assim, eu trabalhei 12 horas por dia. 12 horas por dia. Eu me dou conta disso agora. Para que a filha, então, né, chegasse aonde ela chegou. Um pai só faz esse esforço todo porque ele visualiza esse horizonte. Eu quero que a minha filha, o meu filho, chegue lá, né? Esteja formado, esteja trabalhando, esteja bem. A esperança nos move, a esperança conduz os nossos passos hoje. E se a gente olhar bem, observar bem as pessoas hoje, e vocês hão de concordar, como falta esperança hoje para as pessoas, não é verdade? Por isso tanta apatia, tanto desinteresse, tanto faz como tanto fez, né? Muitos que trabalham com funcionários observam isso. As pessoas parecem que não querem mais nem trabalhar direito, né? Faz de qualquer jeito, faz só a obrigação e está tudo bem. Até que ponto isso não é um reflexo de uma falta de perspectiva de futuro, de esperança, de um amanhã? E nesse sentido, então, o texto bíblico do apóstolo Paulo. Ele vem falar aqui não dessa esperança só do dia a dia nossa, de se formar, de casar, né, Richard? De chegar lá, de a gente conseguir as coisas, de os filhos trabalharem, não só dessa esperança. Se essa esperança já nos move, ele vem falar de uma esperança maior. E ele diz assim, se essa esperança já nos move do dia a dia, imagina então essa esperança maior que as pessoas cristãs têm. E essa esperança maior que ele fala é a esperança, então, da vida eterna. A esperança de que essa vida, que é tão boa, mas que pode se tornar, às vezes, tão difícil, por N coisas, ela não é tudo. Ela é apenas um passo da jornada. Ele vem falar aqui exatamente disso, essa esperança maior, esse horizonte maior que vai determinar toda a nossa existência. Isso o apóstolo Paulo vem dizer. Ele associa muito com a ressurreição, porque lá na comunidade de Corinto estava acontecendo o seguinte, a gente tem que imaginar o começo da história cristã. As pessoas tinham se tornado cristãs assim há 30, 20, 15, 10 anos, apenas que se conhecia a fé cristã. Então, o que estava acontecendo lá em Corinto? Eles acreditavam, sim, que Jesus ressuscitou, mas eles começaram a duvidar que as pessoas que já morreram iriam ressuscitar. O fato de que Jesus ressuscitou, como eles foram até testemunhas oculares, né, viram, presenciaram, viveram com os apóstolos, isso tranquilo. Mas agora que os entes queridos vão ressuscitar, isso a comunidade de Corinto começou a duvidar. Começou a duvidar, começou a perder essa esperança. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, como assim? Se vocês acreditam que Jesus ressuscitou, é óbvio que aqueles que dormiram nele vão também ressuscitar. Uma coisa leva a outra. Essa ressurreição dele é que traz a nossa esperança, a nossa certeza de que a vida não termina aqui. E aí ele vai dizer no versículo 19, aquela frase que muitos conhecem de cor, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No fundo ele quer dizer assim, a verdadeira felicidade, não aquela felicidade de momentos, né, que muitas pessoas enchem a cara para experimentar, né, ou tem que acontecer todo dia uma novidade para experimentar. Não é essa felicidade que ele fala. A felicidade de paz interior. A verdadeira alegria que vem de Deus. Essa, ele diz, só experimenta aquele que tem um horizonte maior. Uma certeza de que a sua vida, o final da sua vida está guardado em Deus, em Jesus Cristo. Quem não tem isso, segundo o apóstolo Paulo, é infeliz.
não chegou lá, não experimentou aquele preenchimento interior, não conhece ainda o verdadeiro propósito da sua vida. É isso que ele diz aqui. Aí ele diz assim, porque se uma pessoa não conhece, não crê nessa ressurreição, então ela vai se tornar a pessoa mais infeliz, porque tanto faz como ela vive essa vida. Por exemplo, por que eu vou carregar a cruz do discipulado se eu não tenho a certeza da ressurreição amanhã? Se eu não tenho essa certeza? E aí a gente poderia citar aqui, né, já que nessa semana, dia 18, temos o aniversário da morte de Martim Lutero, 18 de fevereiro. Podemos citar o exemplo dele. Lutero, vocês sabem, foi preso, foi perseguido, né? Ele descobriu o Evangelho num tempo muito perigoso. Tempo muito perigoso, como a gente vê hoje lá na Ásia, em alguns lugares, que as pessoas são proibidas de abrir uma Bíblia. Mais ou menos isso Lutero também experimentou. E mesmo assim ele arriscou. Por que ele arriscou isso? Porque ele arriscou a própria pele, a vida da própria família. Porque ele tinha esse horizonte que o apóstolo Paulo aqui fala, do reino de Deus. Eu quero que vocês abram agora o hino 97, só para a gente olhar o que ele diz ali. Abram lá o 97 do Inário. Hino 97. A última estrofe. Vamos dar uma olhadinha lá. 97, a última estrofe. O hino Castelo Forte, né? E no 97, a última estrofe. Vamos ler junto esse hino para ver essa esperança de Lutero? Ele diz lá o quê? Juntos, se os bens... A última estrofe do 97. É isso? Castelo Forte. Estou confundindo o Castelo Forte? Ah, sim, perdão. Então não é o... É que ele está mais no final, pastor. Ah, sim, perdão. Começa o verbo eterno. Isso. Juntos, então, é essa estrofe mesmo. Estrofe 4 do 97. Então, juntos. O verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas O Senhor nos dá espírito verdade. E agora vem, ó. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. A gente canta esse hino muitas vezes, né? Se a morte eu sofrer, seus bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está, e aí, seu reino é nossa herança. Não é uma herança, você sabe, herança é dádiva, né? Herança é presente. Jesus conquistou esse reino para nós. Então, esse horizonte que nós temos de que a vida, o melhor ainda vem, nos move hoje a arriscar, né? A arriscar a vida, às vezes, a se posicionar, a enfrentar obstáculos, a enfrentar a cruz e sofrimento, a ajudar um ao outro, a contribuir, e por aí vai, tantas coisas que a gente poderia falar. O profeta Jeremias, no texto que foi lido aqui, diz: quem não tem essa esperança é que nem um arbusto solitário no deserto. Olha só, deserto, né? A gente não tem nem noção o que é um deserto. Lá no meio daquela areia, daquele calor que mata, um arbustinho solitário. Quem não tem essa esperança, essa certeza, é assim. Como um arbusto solitário no deserto. E aí, para encerrar, eu quero trazer uma historinha que já contamos outras vezes, mas é aquelas histórias que vale a pena ver de novo. É de uma mulher que ela sempre dizia na sua vida que o dia que ela morresse, ela queria ser sepultada com uma colherinha de chá, né, de sobremesa. Ela queria ser sepultada, que colocassem com ela essa colher de sobremesa. E aí, então, lá pelo final, alguém perguntou: mas por quê? Por que você quer isso? E aí ela disse: olha, para mim, na refeição, a melhor parte sempre foi a sobremesa. A melhor parte da comida foi a sobremesa. Alguém se identifica?
melhor parte é a sobremesa. E quando eu morrer, eu sei que a melhor parte vem. Ainda vem. E por isso, como um sinal dessa esperança, para testemunhar isso, eu quero que coloquem junto essa colher de sobremesa, porque eu quero afirmar e morrer nessa certeza de que o melhor ainda vem. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Epifania. Epifania, vocês sabem, todo o tempo nós temos da Epifania o verde, aqui, né, nos últimos domingos. O verde é a cor da esperança, né, da vida, as árvores, a natureza verde, a esperança, né. Nós precisamos ouvir a pregação para continuar tendo esperança, continuar acreditando que nossos entes queridos estão nessa ressurreição de Jesus Cristo, né? Nós estamos sob esse horizonte e hoje nós podemos viver na certeza de que Ele cuida de nós. Nós podemos arriscar, nós podemos nos perdoar, nós podemos nos ajudar uns aos outros, nós podemos ajudar as pessoas, né? Compartilhar o que temos na certeza de que Ele cuida de cada um de nós. Que assim seja, que assim nós possamos também hoje nos alimentar da ceia, receber mais uma vez esse fortificante, né? Esse sadol, como tomavam antigamente, né? Para fortificar a nossa fé, a nossa esperança e continuar a nossa jornada. Que assim seja. Amém. Cantemos então o próximo hino. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado. Vamos cantar e prestar bastante atenção então nessa letra. Convido a nos dirigir a Deus com oração de intercessão. Pergunta aqui por parte da comunidade, algum motivo a mais a ser incluído na oração de intercessão? Então convido a comunidade a colocar-se em pé. Queremos também interceder hoje por famílias enlutadas, especialmente a família da Frida, que no dia 4 faleceu o João Lorenzo, que era seu companheiro. Então a Frida, que participa aqui conosco, ele não participava aqui, mas eu tive a oportunidade de visitar, e a Frida cuidou dele durante longos meses com câncer, e hoje queremos também incluir a Frida e a sua família nesta oração da comunidade. Também queremos incluir a família de Elisete Becker Ferreira, parente da Irani, que também veio a falecer, a Elisete Becker Ferreira. Então, oremos.
Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem sem esperança. A morte prova a esperança de cada um de nós. Por isso pedimos, fortaleça-nos na esperança da ressurreição dos mortos. Nessa esperança, Senhor, nós queremos interceder pela família de João Lorenzo, especialmente sua companheira Frida. Queremos interceder pela família de Elisete Becker Pereira, onde a família Bebel aqui congrega. Todos estes e muitos outros de nossa comunidade sofrem a força da morte e têm a sua esperança nesta hora questionada e provada. Console, Senhor, estes familiares enlutados. Dê a eles nova perspectiva, que eles experimentem a Tua presença e o Teu cuidado neste tempo de luto. Que as pessoas que estão à sua volta saibam ouvir e consolar nesta hora de sofrimento. Intercedemos, Senhor, por esta comunidade e por todos os trabalhos de diaconia que cada membro faz no seu dia a dia. Que estes frutos da fé possam atingir aqueles que mais precisam em nosso meio. Intercedemos pelo nosso país neste ano de eleições. Que os candidatos que se levantam possam traçar caminhos para conduzir a nossa sociedade numa vida melhor, mais justa e mais igualitária. Intercedemos pelo nosso mundo, especialmente pelo conflito na Ucrânia, para que os negociadores possam chegar ao entendimento de paz e que este conflito não venha a propagar sofrimento ao mundo todo, que os interesses de alguns não venham se sobrepor ao interesse de toda a humanidade. Ampare e cuida, Senhor, a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Também as pessoas que nos acompanharam de sua casa, queremos aqui nos despedir. Vamos dar sequência ao nosso culto com a ministração e distribuição da ceia. Você que de Itapema, Estância Velha, Tapera, Blumenau e outros lugares que estiverem participando aqui do nosso culto, fique na paz e na bênção de Deus. Que o Senhor, com a sua bênção, guarde e acompanhe os teus caminhos. Um bom culto a todos que continuarão. E aqueles que se despedem, esperamos no próximo sábado, às 19 horas, aqui na comunidade. Convido a comunidade a cantar, preparando-nos para a ceia, o hino Em Gratidão, Nós Chegamos a Ti.